Olá, meus queridos alunos. Estamos iniciando a aula de número 7 do nosso curso de Contabilidade Básica. Na aula de hoje, nós vamos falar acerca de origens e aplicações de recursos. Bom, origens e aplicações de recursos. Ao observar um balanço patrimonial, então vamos rememorar. O que é o balanço patrimonial? O balanço patrimonial é uma demonstração contábil onde ela tem um formato de T, né? E ela é demonstrada de forma equilibrada. Do meu lado esquerdo, eu tenho o meu ativo, onde estão os meus bens e direitos, e do meu lado direito, eu tenho o meu passivo, onde estão as minhas obrigações, e tenho o patrimônio líquido. Como ela é demonstrada de forma equilibrada, o meu ativo, que são os meus bens e direitos, devem ser iguais à soma do meu passivo mais o meu patrimônio líquido, né? Então, continuando a leitura. Ao observar um balanço patrimonial, você pode visualizar o total de recursos que a empresa obteve e que estão à sua disposição. O lado do passivo mostra onde a empresa conseguiu estes recursos e o lado do ativo, onde ela aplicou os referidos recursos. Então, agora nós vamos ter uma nova nomenclatura para o meu lado direito, que é o passivo. O lado do passivo, aí em vermelho, mostra onde a empresa conseguiu esses recursos. Então, o lado do passivo mostra toda a origem desses recursos. Mas quais recursos são esses? Os recursos que eu apliquei. E onde esses recursos são aplicados? Lá no ativo. Então, se hoje em dia eu tenho um bem no meu ativo, eu apliquei aquele bem dentro da minha empresa. É uma aplicação de recursos, por isso ele está no meu ativo. Ah, mas quem financiou esse bem? Ah, a origem de financiamento dele está lá no meu passivo. É o meu passivo que sempre vai financiar o meu ativo. Então, no meu ativo estão as aplicações e no meu passivo estão as origens. Bom, vamos começar pelo passivo, que, como já mencionado, é onde estão as origens dos recursos. Os recursos totais que estão à disposição da empresa podem originar-se de duas fontes, ou de recursos de terceiros, também nomeados de capitais de terceiros, ou de recursos próprios, também nomeados de capital próprio. Vamos lá. Os recursos de terceiros, né? Que é um dos tipos de recurso, de origem de recurso que eu posso ter. Os recursos de terceiro correspondem às obrigações, ou seja, é tudo que está dentro do meu passivo. Isto é, são recursos de terceiros. Terceiros quer dizer de outras pessoas, de outras entidades, de bancos, que a empresa utiliza no seu giro normal. Podem ser de duas fontes. Ou seja, os recursos totais podem ser obrigações de funcionamento, que são aquelas obrigações que surgem em decorrência da gestão normal da empresa, como obrigações a fornecedores, que é normal. Ah, eu preciso comprar mercadorias, mas só posso comprar a prazo. Então, eu compro a mercadoria e fico devendo ao meu fornecedor. Isso é um tipo de obrigação de funcionamento. E também é uma origem de recurso. É o recurso que vai financiar as minhas mercadorias que vão ser aplicadas no meu ativo. Então a gente já começa a entender o processo. Obrigações fiscais, que eu tenho que pagar tributos. Obrigações trabalhistas, que eu tenho que pagar aos meus empregados. E outras. E as obrigações de financiamento, de funcionamento, são aquelas obrigações que eu tenho porque eu preciso delas no dia a dia, né, para fazer funcionar a minha empresa. Já as obrigações de financiamento são aquelas que eu obtenho por empresas, né, junto a terceiros em forma de empréstimo, empréstimos bancários, né? Eu estou pedindo um empréstimo ao banco, então ali é uma origem de recurso que eu vou utilizar para financiar alguma aplicação de recurso que eu estou fazendo no meu ativo. Beleza? Então, recursos de terceiro são todas aquelas origens de recursos que advêm de outras pessoas que não é a própria empresa. Diferentemente dos recursos próprios, que o nome já diz, são recursos próprios. Então, são recursos da própria entidade, né? Na verdade, aí,
os proprietários ou sócios, né, quando eles doam parcela do capital que foi investida na empresa pelo titular ou pelos sócios, né, essa parcela do capital é um recurso próprio, porque foi dada por um proprietário ou por um sócio. E esses recursos próprios podem ser de giro normal também, né, que são acréscimos ocorridos no PL em decorrência da gestão normal da empresa. Esses acréscimos são obtidos pelos lucros que poderão estar representados em subgrupos do PL. Quando eu apuro a minha DRE, que é outra demonstração, onde eu tenho receita, menos meus custos, menos despesas. Quando eu faço isso, eu vou achar ou um lucro ou um prejuízo. Quando eu acho um lucro, logo ele vai agregar ao meu PL. E o meu PL, o meu patrimônio líquido, ele é um recurso próprio. Então, vamos recapitular. Nós estamos estudando primeiramente sobre o meu lado direito, que é o lado das origens. E essas origens podem ser de recursos de terceiros, né, que advêm de outras empresas. Esses recursos de terceiros vão ficar no meu passivo. E eu posso também ter recursos próprios, né? Então, as minhas origens podem ser próprias, que advêm dos proprietários, dos sócios ou de um lucro que eu obtenha ao decorrer do tempo. Esse tipo de recurso próprio, ele vai estar sempre elencado no meu patrimônio líquido. Então, perfeito. Agora, nós podemos falar sobre ativo, que nós já vimos que o passivo é a origem de recursos, o ativo é a aplicação de recursos. O lado do ativo, que é o lado esquerdo, mostra onde a empresa aplicou os recursos que tem à sua disposição, cujas origens estão evidenciadas no lado do passivo. É como o exemplo que eu dei. Eu vou comprar um carro. Então, quando eu compro um carro, você concorda que esse carro eu estou fazendo uma aplicação de recurso para a empresa? Eu estou colocando este carro à disposição da empresa, então eu estou aplicando recursos. Então, o carro ele é meu ativo. Tá, mas qual foi a origem do pagamento desse carro? Eu peguei um empréstimo bancário. Então, a origem está lá no meu passivo. E essa origem que vai financiar a aplicação desse recurso. Então, continuando, a empresa aplica seus recursos em bens e direitos, né, que são os ativos. Então, a empresa sempre vai aplicar os recursos no lado esquerdo, que é o ativo, em cima dos bens ou direitos. Eu trouxe um balanço para facilitar a sua visualização. Aqui está o nosso lado esquerdo, composto de ativo, e o nosso lado direito, composto do passivo, tá? E do patrimônio líquido. Como vocês podem perceber, o ativo é dividido em ativo circulante e ativo não circulante, onde tem os subgrupos de ativo realizável, imobilizado, intangível, entre outros. Essa estrutura do balanço a gente vai ver mais lá para frente. O que importa é você saber que do lado esquerdo é ativo e do lado direito é passivo, que também é dividido em passivo não circulante e passivo circulante, que você vai ver essa estrutura mais lá na frente. Mas importa saber que do lado direito tem o passivo e o patrimônio líquido. Como eu mencionei no início da aula, é uma demonstração equilibrada, ou seja, o lado esquerdo, que é composto pelo ativo, tem que ser igual ao lado direito, que seria a soma do patrimônio líquido mais o passivo, que é o que acontece. O total do meu passivo vai ser 31.000 mais 1.700, ou seja, 32.700. Perdão. Na verdade, é 31.000 mais 17.000. Perdão pelo equívoco. Então, o meu passivo dá 48.000. E o meu PL dá 105. Então, 105 mais 48.000, 153.000. Já o meu ativo, 103.000, dá o ativo circulante. E aqui nós temos 10.000 de cliente, então 103 mais 10, 113.000, mais 40.000, 153.000. Tá vendo como a demonstração é equilibrada? Beleza.
Então, o que podemos falar é que esse meu lado esquerdo, o caixa, os clientes, estoque, os clientes, móveis e imóveis, todas essas contas são aplicações de recursos que foram feitas dentro da empresa. E essas aplicações de recurso têm as origens aqui do lado direito, que é fornecedores, impostos a recolher, salários a pagar, promissórios a pagar, capital e reservas de capital. Beleza? As origens de recursos têm a exceção, que elas podem ser recursos de terceiro, que são tudo que está dentro do passivo é recurso de terceiro, então promissórias a pagar, fornecedores, impostos a recolher, salários a pagar. Essas contas são tudo origens de terceiros. Já essas dentro do patrimônio líquido são origens próprias. Origens são recursos próprios. Beleza? Então, ficou fácil. Ficou fácil. Acho que a aula de hoje já ficou bem explicitada, mas eu posso fazer algumas perguntas em cima. Por exemplo, se eu perguntasse para vocês, qual é o valor dos meus recursos totais? Então, de cara, você já vinha aqui, ó. Os meus totais de recursos são 153 mil. Beleza. Se eu perguntasse assim, qual é o valor do meu capital total? Mesma coisa, porque capital total é a mesma coisa que recursos totais. Então, basta ou você ir no valor do total do ativo ou do passivo, que eles são iguais. E você diria também 153 mil. Agora, se eu pergunto para vocês, qual é o valor do meu capital? Somente capital. Eu não poderia dizer 153 mil, porque esse é o meu capital total. Agora, o valor do meu capital está aqui, ó, 70 mil. E essa conta que se chama capital, ela pode ter outros 5 nomes. Então, presta atenção e anota. Ela também pode ser chamada de capital subscrito, capital nominal, capital inicial, capital social, tá? Agora, existe também um nome chamado de capital integralizado, mas isso nós vamos ver mais lá para frente, tá? Em uma outra oportunidade. Agora, se eu pergunto para vocês assim, ó, qual é o valor do meu patrimônio? 153 mil. Porque é a mesma coisa do que recursos totais. Recursos totais, patrimônio e capital total serão sempre totais dos meus recursos. Beleza? Agora, se eu perguntar qual o valor do meu patrimônio líquido, aí você já vem aqui, ó, 105 mil. Ou você poderia somar o seu ativo, que dá 153 mil, e diminuir pelo seu passivo, 153 mil menos 31 mil menos 17 mil, você acharia 105 mil. Se eu perguntasse quanto é a situação líquida dessa empresa, 105 mil, pois como aprendemos na aula anterior, o patrimônio líquido sempre terá o mesmo valor da situação líquida. Agora, se eu perguntar assim, quanto é o total dos recursos próprios? Opa, recursos próprios são aqueles recursos que ou advêm dos sócios, ou advêm dos proprietários, ou advêm de lucros. É a mesma coisa que o meu patrimônio líquido, como eu já ensinei a vocês. Então, os recursos advindos, os recursos próprios são aqueles que estão dentro do patrimônio líquido. Já os recursos de terceiros são aqueles que estão dentro do passivo. E eu perguntaria quanto é os recursos de terceiros? Você somaria o seu passivo. 31 mil mais 17, 48 mil. Se eu perguntasse assim, ó, quanto é, deixa eu pensar, capitais de terceiro?
é a mesma coisa. Capitais e recursos de terceiros são a mesma coisa. Então, 31 mil mais 17 mil, 48 mil. Também pode ser chamado aí de capitais alheios, que também é a mesma coisa que capital de terceiros. Beleza? E aí, 48 mil também é a resposta. Só estou dando algumas nomenclaturas, tá bom? Agora, se eu perguntasse para vocês assim, ó, qual é o valor das origens dos recursos? Bom, as origens do recurso é todo o meu passivo. Então, é 153 mil. Beleza. Qual o valor total da aplicação dos recursos? Aplicação total é tudo que está no ativo. Então, 153 mil. Então, galera, a aula se baseia nisso. Eu quero desejar um grande beijo para vocês. Estudem. Se tiver dúvidas, deixem aí no comentário. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like, de ativar o sininho, de compartilhar com os seus amigos e de assistir mais dos nossos conteúdos. Um forte abraço do professor Mário Júnior.